Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estudando bastante e se cuidando. Hoje nós vamos falar de raízes exatas e não exatas. E para se falar em raízes exatas, não devemos nos esquecer dos números quadrados perfeitos, porque é deles que se originam as raízes exatas, que são números inteiros e positivos. No caso, eu elenquei aqui alguns números quadrados perfeitos com as suas respectivas raízes em cima, certo? Lembrando que eles são infinitos, eu coloquei até 100, porém é infinito, esses números são infinitos, né? E coloquei também, no caso, representei alguns deles geometricamente. O 1, por exemplo, é um quadrado perfeito, que tem como raiz o 1 também, que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 1. O 4 é um quadrado perfeito e tem como raiz o 2. E o 2 por quê? Porque o 2 multiplicado por ele mesmo é igual a 4. O 9, da mesma maneira, da mesma forma, ele tem como raiz o 3, porque o 3 multiplicado por ele mesmo será igual a 9. E assim com todos os números quadrados perfeitos. Eles sempre vão ter como resultado uma raiz, e esta raiz multiplicada por ela mesma vai retornar o número quadrado perfeito, ok? E eu representei aqui o 1 como sendo um quadrado perfeito, ou seja, um quadrado cujos lados são iguais, portanto, um quadrado perfeito. E para se calcular a área desse quadrado, multiplica-se lado vezes lado. E no caso aqui, cada um lado vale 1, então é 1 vezes 1. E tem como resultado 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é igual a 1. Uma propriedade da potência, que todo número 1, né, o número 1, elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. E uma outra propriedade da potência que eu estou colocando aqui é que potências de bases iguais, mantém-se a base e soma-se os expoentes, certo? E o resultado aqui no caso da raiz de 1 é igual a 1. Lembrando que são operações inversas. 1 elevado ao quadrado ou 1 multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual a 1. E a raiz de 1 é igual a 1. No caso aqui, eu representei geometricamente outro quadrado perfeito, que no caso é o 4, e ele está representado como um quadrado dividido em 4 lados, quatro outros quadrados iguais, né? Portanto, é um quadrado perfeito, e a sua área será multiplicada por, né, como em todo quadrado, L vezes L ou 2 vezes 2, e 2 ao quadrado é igual a 4, e raiz de 4, 2, certo? No caso, esse último quadrado aqui representando o quadrado perfeito 9, né? Ele está dividido em 9 outros quadrados idênticos, iguais, com a mesma medida, portanto é um quadrado perfeito. E sua área será lado vezes lado, 3 vezes 3. E que vai nos dar o resultado 9, né? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. E a sua raiz é 3. E desta forma eu posso representar qualquer um desses quadrados perfeitos, qualquer um desses números representando um quadrado perfeito. Eu posso colocá-los geometricamente, né? No caso, vocês podem colocar o 16 como sendo um quadrado perfeito, cujos lados serão iguais a 4, né? E a área desse quadrado será o 16, ok? E o 25, da mesma forma, o 36, ou seja, qualquer número quadrado perfeito pode ser representado geometricamente, ok? Agora nós vamos falar das raízes não exatas. As raízes não exatas, elas são provenientes de números que não são quadrados perfeitos, certo? Então, qualquer outro número que não seja um quadrado perfeito terá como resultado de sua raiz um número irracional, ou seja, um número com infinitas casas decimais, tal como esses exemplos que eu passei para vocês, né? Aqui são apenas 4 exemplos, lembrando que tem mais infinitos outros exemplos de raízes não exatas, e tem essa característica de casas decimais aleatórias,
diferente da dízima periódica. A dízima periódica, além dela ter uma fração geratriz, ela tem período, né? No caso aqui o período é simples, está representado pelo 3, né? E esse 3 irá se repetir infinitamente. Então, dízima periódica e número irracional são definições diferentes. A dízima tem a fração geratriz, enquanto que uma raiz não exata, ela não tem uma fração geratriz, ok? E elas são chamadas também, esses resultados aqui, esses números com infinitas casas decimais, nós denominamos de números irracionais, porque eles não têm uma razão que possa dar origem a eles, ou seja, uma fração, uma divisão que possa dar origem a esses números. Eles são, portanto, números irracionais, certo? E aqui já seria um número racional, né? Porque ele tem uma fração que dá origem a ele, né? Então aqui é racional e nesse caso aqui são irracionais, ok? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês, tchau, tchau.